Bom, boa noite a todos e todas aqui presentes. Quero agradecer o convite, né, e rogar nesse instante, conforme a prece nos leva, a que os bons espíritos nos inspirem, nos ajude, para que, através desse encontro, a gente possa se fortalecer. Então, eu acredito que todos me conhecem, se não, sou Ari Osvaldo, sou professor aqui em Teixeira de Freitas e um trabalhador aqui do Centro Espírita Nosso Lar. E na medida do possível a gente tem dado um apoio a Anderson no Conselho Regional 13. Então, a proposta da noite, né, quando essa coisa de deixar tema muito livre, é complicado porque a gente traz muitas vezes as reflexões que a gente tem feito. Então, antes de mais nada, o que nós estamos trazendo aqui, né, é resultado também de algumas reflexões que têm nos conclamado nesse instante, né, de dificuldades que a gente enfrenta. Então, por isso que eu propus a gente fazer algumas reflexões em torno, né, das bem-aventuranças. Então, a nossa reflexão são reflexões que eu também estou fazendo. Então, quando você coloca aí no final as perguntas e respostas como sugestão, é para que a gente amplie um pouco mais essas reflexões, essa é a intenção, né? Então, nós preparamos aqui alguns slides que irão nos conduzir e a gente vai fazer uma introdução, pretendo pelo menos introduzir as nossas reflexões e de alguma forma tentar concluí-las utilizando da arte, né? Em linhas gerais, a nossa proposta é um pouco esse caminho, né? Trazendo uma abordagem espírita sobre as bem-aventuranças e também esse momento de pandemia que a gente vive. Tentar estabelecer essas relações e consequências da bem-aventurança na nossa vida, trazendo um olhar, sobretudo, para esse momento que a gente está vivendo, que, sem dúvida nenhuma, é um momento ímpar, não só para cada um de nós individualmente, mas também para a humanidade de um modo geral, porque é um vírus que nos obrigou a voltar não só para dentro das nossas casas, mas também olhar um pouco para dentro de nós mesmos. Prova disso é que mesmo com as instituições religiosas fechadas, né, na maioria, nunca as pessoas têm orado tanto. Nunca as pessoas têm buscado tanto essa espiritualidade. Então significa que esse vírus ele tem um papel muito importante para nós nesse momento. Mas precisamos compreendê-lo com um aspecto mais amplo, e a doutrina espírita nos oferece essas ferramentas, já que ela é uma cosmovisão e, portanto, nos dá a condição de olhar do alto do monte. E a gente vai iniciar, eu gostaria de trazer para vocês um poema, né, que o objetivo é nos levar para a época de Jesus. É um poema de Maria Dolores e que foi construído na perspectiva do apóstolo João, o evangelista, né? E todos nós sabemos a grandiosidade desse apóstolo, esse jovem que nos é trazido, né, como um dos grandes trabalhadores na construção e na vinda do próprio Consolador prometido na doutrina espírita. Tanto é que uma das primeiras mensagens que aparece no Evangelho é exatamente de João Evangelista. E o título do poema é O Caminho do Reino, como eu disse, de Maria Dolores. Então eu gostaria de pedir a Jorge, nosso
nosso artista aqui presente da música. Aqui a gente tem um Jorge também, e a gente explora muito dele, viu, Jorge? Então eu vou te explorar também aqui hoje, pedir que você crie um fundo musical, dedilhe um pouco o que você estava fazendo aí no começo para nós, e vamos nos concentrar um pouco no sentido de tentar mergulhar não só nos versos, mas procurar sentir as palavras que nos levarão ao tempo de Jesus. Essa é a proposta. Caminho do reino. Após a última ceia, o discípulo João, o mais jovem do grande apostolado, sob forte impressão de tudo quando ouvira do Senhor, tendo Jesus ao lado, indagou pensativo: Mestre, é tão grande a luz da esperança em que eu vivo, que me permito perguntar: onde posso encontrar, ainda mesmo em estudo alto e profundo, as instruções do mundo, o caminho real para o reino do amor? O Cristo replicou: medita, João, asserena teu próprio coração, aqui, ali, além, seja onde for, segue plantando o bem, a paz, o amor. A vida é um livro aberto e a própria vida te trará por certo, ante as inspirações que vertem das alturas, a estrada para o reino que procuras. Depois do encontro amigo, tudo se transformou nas boas novas. O grupo penetrou em grandes provas. Medo, tristeza, angústia, inquietação, perigo. Jesus fora arredado da enxovia, em silêncio e à distância, João seguia todas as ocorrências de hora a hora. Por fim, notou quase que desatinado que o mestre, portador de tanto bem, vinha sendo espancado sob as injúrias de Jerusalém. O apóstolo, sem paz, observou que a multidão lançava o Cristo na condenação e absolvia Barrabás. Perplexo, anotou que há tantas zombarias, não formulou Jesus quaisquer respostas. O mestre admitira a cruz às costas, por entre acusações e gritarias. Depois, ele, a seguir, fatigado, a hesitante, tropeçou suarento, o cortejo seguia frio e lento, a engrossar-se de gente instante a instante. Para ajudar-lhe a marcha estranha e triste, foi trazido até ele o sirineu. A turba protestou de dedo em riste. Jesus, porém, calou-se e nada respondeu. Terminado que foi duro itinerário, alcançar o Senhor o cimo do Calvário. João, que a tudo assistia, antes de chegar à bênção de Maria, esmagado de dor, surpresa e espanto, remenorava em pranto todo o amor que Jesus distribuíra. As pregações do lago ante os céus de safira, o sermão da montanha à luz da natureza, o pão explicado, o riso das crianças, a exaltação das bem-aventuranças, os doentes curados, a beleza. Da fé que renascia em tanto rosto, que a provação cobria em névoa de desgosto, lembrava os paralíticos reerguidos, a gratidão de todos os caídos, que o Mestre levantara para o bem, como entender assim Jerusalém, que condenava o mensageiro da bondade dos céus para com o mundo inteiro. Tocado de emoção e sofrimento, abeirou-se do Cristo, então tranquilo e atento, e ponderou: Senhor, não posso crer. Pelo bem que fez, é preciso morrer? Por haver plantado a paz e a luz, deves achar a morte sobre a cruz? Defende-te, Senhor. Fala, protesta. O teu ensinamento é a força que me resta. Não me deixes em dúvida sozinho. Mas Jesus, compreendendo o tempo, respondeu, transpirando amargura e cansaço: não te lamente, João. Deus vive em nós
Depois, erguendo a voz, disse, fitando monte em pedra e espinho, a refletir no olhar a própria dor. Por enquanto na terra, este é o caminho real para o reino do amor. Eu acho que a gente poderia encerrar a palestra por aqui, porque o poema de Maria Dolores já diz tudo, com muito mais propriedade do que eu, né? Mas, já que Ana Paula me deu esse tempo maior, a gente vai tentar trazer, né, um pouco essas questões para entender, primeiro, as bem-aventuranças. Eu acho que nós espíritas, de um modo geral, não conseguimos ainda entender a dimensão do Evangelho do Cristo. Na verdade, a gente não entende nem direito Cristo. Ainda o consideramos como um homem, né, sujeitos às constâncias da vida que nós temos. E tentamos medir Jesus com a nossa régua. Está aí talvez o grande erro nesse sentido, né? Porque se ele é apresentado para nós no Livro dos Espíritos, conforme nos coloca a questão 625, em que Kardec pergunta, né, se haveria um espírito que nos serviria de modelo e guia, e a resposta é curta e objetiva, é Jesus. E nesse conhecimento fundamental, a gente às vezes não compreende essa dimensão. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é um pouco aproveitar esses momentos para aprofundar um pouco essas reflexões em torno das bem-aventuranças. E aí eu me lembrei, né, de uma frase de Gandhi, Mahatma Gandhi, que em seus escritos ele diz que se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Quem está dizendo isso é um não cristão, né? Lembrar que Gandhi não era cristão, mas conhecedor, ele teve acesso ao Sermão do Monte, onde está ali as bem-aventuranças. E ele nos afirma, né, com tanta veemência, a gente então começa a compreender a importância desse Sermão do Monte, ou da montanha, ou as bem-aventuranças, o quanto ela é importante. E nesse sentido, a gente precisa buscar na doutrina espírita essa compreensão, né? Porque é uma compreensão mais ampla, né? Muito mais ampla, da forma como o Espiritismo nos apresenta. E aí a gente precisa, né, de alguma forma, se remeter ao Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós temos no Evangelho a base, se observarmos é, é, a estrutura do Evangelho, né? Kardec, com a sua organização, o seu senso crítico, ele trouxe exatamente nos 4 primeiros capítulos essa base. Sem essa base, nós não conseguiremos compreender o Evangelho, nem tampouco as bem-aventuranças. Porque, muito cuidadosamente, Kardec estrutura o nosso pensamento para poder mergulhar nesse universo que é o Evangelho de Jesus. E olha que interessante, né? No Evangelho, se observarmos os 4 primeiros capítulos, a gente vai ver que exatamente aí está a base que nós precisamos. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Então, aqui Kardec deixa muito claro que
nós temos uma doutrina que é complemento, né? E às vezes muito o que ocorreu com outras estruturas religiosas, né? Que para poder prevalecer o seu conhecimento teve que destruir as demais. Assim aconteceu muitas vezes com o próprio cristianismo, da forma como os homens o conduziram, né? Que era preciso combater as demais opiniões contrárias. E aí a gente precisa lembrar aí das cruzadas, né? E tantos outros movimentos que de alguma forma representou muito isso, principalmente porque não compreendemos a dimensão do Evangelho de Jesus. E a primeira estrutura que nós precisamos entender é exatamente essa, de que o Espiritismo é a continuidade. Por isso que ele é apresentado como terceira revelação. Então, ele não vem condenar, nem abolir a primeira revelação com Moisés, nem tampouco a segunda revelação com Jesus, mas veio complementá-la. Conforme dizem alguns, né? É o cristianismo redivivo. E será que nós compreendemos a doutrina espírita desta forma mesmo? Né? E aí, na estrutura desse capítulo, ele vai falar das três revelações, da aliança da ciência e da religião, né? Trazendo algo muito importante para nós, que às vezes nós até entendemos e até falamos, não, o espiritismo está estruturado no tripé, ciência, filosofia e religião, mas nós, né, teríamos a obrigação de conhecer mais profundamente qual é o sentido religioso que a doutrina espírita traz para nós. Qual é o sentido de ciência que o espiritismo traz para nós? Qual é o sentido de filosofia que o espiritismo traz para nós? Uma vez que nós não utilizamos bem essas forças como base para a doutrina espírita, principalmente no Brasil, né? Será que a gente pode assim falar? Mas a principal característica que o espiritismo toma no Brasil é um cunho, né, mais religioso, porque de alguma forma é, nós, nós adaptamos o conhecimento espírita às nossas convicções. E aí fazemos o espiritismo na moda da casa. É o que a gente muito tem visto no próprio movimento espírita, né? Embora a gente tenha uma base muito bem consolidada em termos de princípios, de conhecimento, muitas vezes nos contentamos com a superficialidade, porque não aprofundamos a doutrina nos seus aspectos, e aí a gente acaba deturpando muitas vezes esse conhecimento. E nas nossas práticas vão repercutir os resquícios e valores que a gente traz de outras existências, né? Por isso que a gente tem muitos espiritismos aí à moda da casa. Isso é um grande problema para o próprio movimento espírita, né? Então eu quero ressaltar aqui, eu acho que o trabalho que a Federação Espírita do Estado da Bahia tem feito, no sentido de criar verdadeiramente uma rede, né, extremamente conectada dentro do movimento espírita na Bahia, é, é muito importante para a gente não perder, dentro do movimento espírita, essa base que está muito bem consolidada na própria doutrina. Então, daí a importância de, enquanto casa espírita, enquanto movimento espírita, nós estarmos alinhados com essas federativas. No nosso caso, a Federativa do Estado da Bahia, né, que tem feito aí, sob a coordenação de André Luiz Peixinho, um trabalho muito bom. E no último final de semana, nós tivemos a realização, já nos readaptando a essa situação, né, de isolamento social. A gente foi feito um grande movimento macro regional que se transformou numa super macro regional, em que nós reunimos em 2 finais de semana consecutivos uma quantidade significativa de trabalhadores para repensar exatamente o movimento espírita, para repensar de que forma nós estamos utilizando essa doutrina como instrumento pedagógico. A gente, a gente perdeu, acredito, nesse processo, exatamente por não mergulhar profundamente nessa doutrina, esse caminho. Então, a base fundamental que o Evangelho vai trazer é exatamente não vir destruir a lei, né? E compreendendo essa nova hora que estamos vivendo. O segundo capítulo, repare que interessante, Kardec vai trazer a discussão de que meu reino não é deste mundo. E aí o interessante é que aqui ele apresenta, né,
Jesus para nós? Como espírito, como irmão mais velho, é um espírito que está há bilhões de anos, né? Que há bilhões de anos ele já era um espírito puro. Imagine hoje. Então, quando a gente fala de irmão mais velho, é irmão mais velho mesmo, né? Um irmão que é o nosso modelo e guia e que é o governador, ou presidente, ou diretor principal do nosso planeta. É ele quem coordena a vida, né? Cuidou da sua estrutura, da sua organização como co-criador, que é um papel dos espíritos puros nesse processo, e tem cuidado do nosso planeta. Então, assim, é importante que a gente compreenda qual é o papel de Jesus, e a gente, como eu disse no início da nossa fala, a gente às vezes não compreende bem esse papel, né? Muitas vezes o deturpa por falta de profundidade. Então, neste capítulo segundo, ele vem trazer exatamente essa compreensão, né? E falar da vida futura, da realeza de Jesus, do ponto de vista que é uma mensagem belíssima dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostra de que ângulo nós precisamos visualizar a nossa vida, né? A nossa condição de espírito imortal. É essa condição e esse ponto de vista que vai dar a condição da gente interpretar o Evangelho na sua íntegra. Sem isso, fica extremamente difícil, né? E por fim vai trazer um depoimento fantástico de uma rainha na Terra que, chegando lá no mundo espiritual, foi perceber que verdadeiramente nós temos um único rei, né? Esse rei é Jesus. Então, esses dois capítulos são fundamentais, e ele vai apresentar o terceiro capítulo, que é a terceira base no que vai se assentar o Evangelho, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, essas moradas faz com que nós olhemos para o universo e vejamos a dimensão da criação divina. Que às vezes a gente perde um pouco essa noção, né? Pela limitação dos nossos sentidos. Nós olhamos para o nosso derredor, para a criação, para a natureza, e não conseguimos dimensionar Deus, né? Exatamente por falta mesmo de condições, pelas nossas limitações. E, nesse sentido, esse capítulo traz um pouco isso, né? Apresentando para nós essa grande realidade. Nós achamos que o nosso planeta, né, é o planeta. E agora, nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, né, a gente começa a se questionar uma série de coisas, né? A nossa fragilidade diante da vida, principalmente quando a gente tem um vírus microscópico, que a gente conhece muito pouco dele, e que ele tem nos ensinado muito, tem nos colocado hoje numa condição de reavaliar as nossas relações com a natureza, conosco mesmo, as nossas relações com os outros. Isso tem sido muito claro para nós, até porque essas crises a gente já estava vivendo. O vírus, na verdade, se tornou um catalisador para tornar mais evidente as crises que a gente já estava enfrentando e que a gente não tomou providências para resolver. Então, vem um catalisador, que é esse vírus, para acelerar o processo, para que a gente consiga compreender verdadeiramente que, nesse momento, a gente está atravessando uma transição planetária. E isso já tinha sido alertado para nós há quanto tempo, né? E que, portanto, nessas estruturas todas que a gente tem do universo, que a gente está falando, né, de 100 bilhões de galáxias, o que é isso, né? Foge até a nossa noção de dimensão, quando a gente fala nas dimensões, né, desse universo. E agora as últimas discussões já não se fala mais em um universo, mas já se cogita a possibilidade de muitos universos, são multiversos. Então, compreender essa dimensão é fundamental, por isso que está na base do Evangelho, né, como terceiro capítulo que vai trazer essa base. E a quarta base é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, nesse capítulo, a gente vai compreender dentro da doutrina espírita o que é verdadeiramente a imortalidade, coisa também que a gente compreende pouco. Porque se realmente compreendêssemos a imortalidade, não estaríamos vivenciando a crise pandêmica que a gente está vivenciando.
com pessoas, né, doentes muito mais pelas questões emocionais, psicológicas, do que propriamente pelo vírus. Exatamente porque não tem estrutura para lidar com os desafios postos agora diante dessa pandemia. E isso tem afetado muitas pessoas. E a gente já vivia essa crise. Também está dentro da obra básica. Se observarmos na Gênese, é, é, o Espírito Erasmo, se eu não me engano, nos chama a atenção quanto a isso. E está muito evidente também em obras póstumas, quando Kardec é alertado de que quando o materialismo chegasse no seu ápice, né, o número de suicídios e a loucura, né, tomariam proporções, né, descomunais. E foi isso que a gente viu. E agora também a gente está vendo isso muito mais evidente. Então, essa noção de imortalidade é fundamental para que a gente compreenda não só a nossa realidade agora, no aqui, como também a nossa condição de espírito. Porque, embora a gente saiba que nós somos espíritos imortais, nós ainda não estamos vivendo como espíritos. Estamos vivendo na condição material. Se perguntar para nós, quem você não? Eu sou Ari. E quem é Ari? Bom, Ari é essa personalidade agora. E eu vivo de tal forma que eu acredito que esse Ari vai morrer. Porque senão eu não dedicaria tanto tempo, tanta força da minha vida para cultivar ou manter o que é impermanente. Porque tudo que a gente está investindo na nossa existência, de certa forma, é impermanente. O que verdadeiramente a gente tem trabalhado para manter o que é permanente em nós? E o que é permanente em nós? É o que as bem-aventuranças vai dizer para nós, o que é verdadeiramente permanente. Mas sem essa base aqui, nós não conseguimos compreender a dimensão do que o Sermão do Monte nos traz nas bem-aventuranças. Então, essa é um pouco a nossa provocação de hoje, né, nesse sentido. E trazendo um pouco desse conhecimento, a gente vai perceber que a gente tem no Evangelho de Mateus, né, onde traz, né, no capítulo 5, ele vai trazer o Sermão do Monte e os 11 primeiros versículos, né, do capítulo 3, aliás, do 3 ao 11 do capítulo 5 é onde nós vamos encontrar as bem-aventuranças. Essa é a ordem que aparece lá na Bíblia, né, no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Esse é o texto original, mas repare que Kardec muda a ordem na apresentação do Evangelho, né? Ele não vai seguir essa mesma ordem. Na apresentação do Evangelho, ele traz dessa forma, né? Ele vai nos apresentar os aflitos, os pobres de espírito, os limpos de coração, os mansos e pacíficos e os misericordiosos. Né? E como podemos compreender isso? E aí a gente trabalha um pouco essa relação dessas bem-aventuranças com esse momento que a gente vive. Talvez seja um exercício bem interessante, né? Para compreender o que significa, por exemplo, na primeira bem-aventurança, o que é a aflição. Né? E ele nos garante, se estamos aflitos, nós seremos consolados. Mas sem a base que nós apresentamos anteriormente, a gente não vai entender o que é esse consolo. Né? Porque muitas vezes a gente entende que o consolo é você se livrar do mal. O consolo é retirar aquilo que está lhe afligindo. E não lhe dar condição para que você possa enfrentar com sabedoria
E a visão que a doutrina espírita nos traz, essa aflição. E se olharmos para a nossa realidade atualmente, nesse período de transição, né, a maioria de nós estamos passando por esse processo de aflição. Né? Quem não se diz de alguma forma aflito diante desse quadro social que estamos vivendo? E aqueles que de alguma forma estão sendo, né, atingidos por essa doença, com certeza passam momentos graves de aflição. A gente está tendo contatos aqui com famílias que a gente não tem a dúvida, né, de que é um momento de muita dor. Mas como nós vamos enfrentar isso? De que forma? Alimentando a revolta, a indignação, né? Como a gente vê até algumas pessoas falando de que Deus é injusto. Já ouvi isso, né? Porque é injusto de alguma forma, como pode? Então privar as pessoas e privar, enfim, né? É porque nós não tomamos ainda, não compreendemos a dimensão do significado de aflição. E para isso é importante que a gente compreenda a imortalidade, né? Porque a dor é um instrumento, né? Mas o único caminho que nos conduz a Deus é o amor. Deus nos ama incondicionalmente. E a dor que se apresenta para nós, não importa em que condição, é a manifestação do amor de Deus. Ora, Ari, mas como é que a gente vai compreender que uma dor que nos causa aflição é a representação, a manifestação do amor de Deus? É a dimensão que Deus é apresentado para nós, dentro da doutrina espírita. Né? Então, significa que se a gente não conseguiu compreender isso, a gente não entendeu a base da doutrina. Quando nós temos aí esses aflitos. E compreender que nós estamos num mundo de provas e expiações, atravessando um período de transição. Portanto, aqui estamos sendo testados, estamos fazendo as provas, os exames, né, de lições que nós já deveríamos ter aprendido. Então, daí, ser um planeta de provas. E estamos espiando porque, de alguma forma, tudo que a gente está vivendo não é castigo de Deus. É resultado também de suas leis, que vai dizer a cada um segundo as suas obras. Então, nós estamos, na verdade, colhendo o resultado de um plantio que já fizemos. Se não nessa vida, mas fizemos nas vidas passadas. Afinal de contas, todas as nossas vidas são solidárias. Hoje eu sou o resultado de muitos que eu já fui. Então, solidariamente, eu estou vinculado a todas essas existências. Quanto os bem-aventurados os pobres de espírito, precisamos entender muito claramente o que quer dizer essa pobreza de espírito. Em síntese, a gente poderia resumir como sendo a manifestação plena da humildade. Né? Então, seremos bem-aventurados quem realmente for humilde, humilde de coração, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, enquanto não vencermos o nosso orgulho, né? Porque o orgulho é essa manifestação de querermos mostrar aquilo que não somos. Né? Não importa se é para mais ou para menos. E a humildade é o quê? A humildade é você reconhecer ainda aquilo que você não é e que você não sabe. Então, pobres de espírito é esse sentido. E a gente vai ver isso muito bem colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai trazer, né, as estruturas para a gente compreender esse pensamento de que nós precisamos buscar essa pobreza. Né? Um dos grandes exemplos que a gente tem na história da humanidade, sem dúvida, é Sócrates, né? Porque inclusive tem até dentro dos seus escritos mostrando de que forma ele lidava com isso. Né? Certa feita, ele consultando uma pitonisa, que era uma médium, né, que apresentava a mensagem, um oráculo, disse para ele que ele era o homem mais sábio do mundo. Ele não pôde questionar um oráculo, mas de qualquer forma, ele foi procurar refletir sobre isso. Né? Ele falou, não, eu não sou a pessoa mais sábia do mundo. Eu vou procurar outras pessoas. E procurou, dentro das áreas de conhecimento da sua época, ele procurou 3 grandes áreas, que foram um artesão, um político, né, e um filósofo. E ao procurar o artesão, ele ficou encantado, porque ele não sabia aquilo que o artesão sabia fazer. Como manipular os instrumentos e produzir uma arte
fantástica, uma obra-prima. Ele falou, bom, eu não sou o mais sábio do mundo, porque eu não sei fazer isso. E aí, por outro lado, ao conversar com o artesão, ele percebeu que o artesão achava que sabia de tudo. Ele falou, bom, o artesão também não é tão sábio assim, porque ele não sabe de tudo. E aí foi procurar um político, que era uma área de conhecimento ligado. Então, esse aí eu não vou nem comentar, né, se tomarmos como referência o tempo de hoje. Mas ele foi procurar o filósofo. E o filósofo discorria sobre as grandes correntes, os conhecimentos. Ele ficou muito encantado com tudo aquilo, mas, por outro lado, o filósofo achava que também sabia de tudo, das ciências, das artes. Então, ele descobriu que tamanha arrogância impedia que ele fosse a pessoa mais sábia. Então, e nisso Sócrates é condenado à morte, né? E aí, antes de ter que tomar o veneno, ele fez um grande discurso. E nesse discurso ele relata a situação do encontro que teve com a pitonisa, falando que ele era o homem mais sábio do mundo. E depois, naquele momento, ele era obrigado realmente a entender que ele era mesmo o homem mais sábio do mundo, porque ele sabia reconhecer quais eram suas limitações, o que ele não sabia. Né? Por isso que é sagrada a frase a ele, né, de que só sei que nada sei. Então, nesse sentido, né, o pobre de espírito somos nós que estamos nesse processo. E limpos de coração, né, que porque eles verão a Deus, é quando nós começamos a nos despir, né, de todas as máscaras que vamos construindo, os atavismos, os valores. Então, verdadeiramente, para ver Deus, precisamos nos apresentar puros para Ele. E essa pureza é um pouco muito o que o poema que a gente colocou no início, já na sua parte final, nos mostra, né? Da forma como Jesus se apresenta a Deus. E essa pureza é exatamente vivermos o reino de Deus aqui, considerando as nossas limitações, as nossas condições, mas nós precisamos começar a galgar esse caminho, precisamos começar a purificar o nosso coração. Porque a gente fala, não, mas eu não consigo, porque aqui é um mundo de provas e expiações, eu sou cheio de defeitos. Então, a gente começa a imputar em nós uma série de defeitos, que muitos deles nós temos realmente, mas coloca isso como uma justificativa para não buscarmos nos limpar disso. E a gente acaba se comprazendo disso, porque, afinal de contas, nos alimenta o prazer. E os nossos desejos são alimentados exatamente por conta de tudo que nos dá prazer. Então, nos desprender disso é purificar o nosso coração. Mas precisamos fazer isso com urgência. Estamos tendo a oportunidade agora também, nesse período agora, de pensar isso. Os mansos e pacíficos, porque herdaram a terra, ele vai trazer mensagens belíssimas dentro do próprio capítulo, mostrando-nos esse caminho, né? De que essa mansidão de que ele fala, né, não é a mansidão do comodista, não é a mansidão, né, daquele que coloca a cabeça para ser imolado. Né? Mas ele vai nos dizer muito claramente que a mansidão é essa busca, né, de cada um de nós para compreendermos que existe um Pai que cuida de todos nós e que estamos todos sujeitos a Ele. Nós não sabemos de tudo, nós não conhecemos tudo, portanto, estamos submetidos a uma força que é onipotente, onisciente, onipresente, a inteligência suprema, é criador de tudo que existe. E muitas vezes nós não compreendemos essa dimensão de nos referir a Deus e saber que Ele está no controle de tudo. Para que o desespero? Mesmo diante do quadro difícil que nós vivemos, né? E aí precisamos saber utilizar de misericórdia, que essa misericórdia ela é fundamental para compreendermos o caminho que nos leva a esse progresso. Que dentro do Espiritismo, a misericórdia está muito vinculada ao perdão, e o perdão é um dos elementos básicos para nós conseguirmos a caridade. Porque, conforme está dito lá, né,
fora da caridade não há salvação, é muito nesse sentido. Por quê? Porque nós achamos que caridade é você se dedicar à obra social. Isso aí está dentro da benevolência, mas o tripé da caridade, né, é o famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão. Não adianta você ser só benevolente. A caridade é quando você preenche essas duas condições, essas três condições. Se preencher apenas uma, preencher apenas duas, você não vai não estar sendo caridoso. Então essa busca é fundamental para isso, certo? Então, nesse sentido, eu acho que a gente entende muito bem, eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, sem dúvida nenhuma, uma das dificuldades que nós temos de imediato para compreender são as aflições que nos assolam. E aí eu gostaria de finalizar essa parte de hoje aqui, né, para que a gente possa abrir alguns espaços para interação, com uma mensagem muito interessante de Emmanuel, que não sei se vai dar para todos verem, mas eu vou ler aqui, né, não vamos comentá-la profundamente, mas pelo menos eu acho que serve para arrematar um pouco o que nós estamos falando. Que é a mensagem de Emmanuel intitulada Nem Todos os Aflitos. E a gente finaliza a ideia. A aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Olha que interessante, né? Nós somos visitados pela aflição, que em nome dessa sabedoria divina, afere, mede os valores e conquistas que nós já temos. Então, olha o papel, né, dessas dores em nossa vida. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte-a em crime ou falta grave. E aí vai mostrar um pouco as características de nós, enquanto seres humanos, como reagimos a essas aflições. E talvez a gente identifique um pouco disso na nossa vida agora, nesse momento de pandemia. Né? Se observarmos, a gente vai ver um pouco isso. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste, o melancólico, desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação, em longas e pesadas horas de choro e desânimo. É o que a gente tem visto muito agora nesse período. O ingrato transforma em calhaus com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. São as pessoas que reclamam de tudo. O indiferente foge-lhes aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. E é um comportamento muito comum atualmente, né? Nós temos aqueles que se exacerbam no desespero, nós temos aqueles que ignoram o perigo. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por influência a planos mais altos. O espírito prudente, aí sim ele vai dar o contraponto. O espírito prudente, contudo, recebe a aflição como o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Olha que beleza, né? Emmanuel é fantástico. Se a temperatura purifica e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, muito interessante essa abordagem. Se a tempestade purifica e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aquele que a recebe por instrumento. Só um minutinho. Só aquele que a recebe por instrumento de perfeição consegue extrair-lhes as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados. De vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa, na criação sublime de aprimoramento eterno a que todos somos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Então,
Com isso, a gente finaliza essa etapa, abre um espaço para interação e no final eu tenho uma, uma música para a gente finalizar aqui, tomando aí as vezes de Jorge, né? Mas é um vídeo de uma canção muito bonita que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Muito obrigado pela atenção, pelo menos nessa primeira parte. Obrigada, Ari.